E aí, pessoal, bem-vindos ao Nova Gênesis e a estreia desse novo quadro aqui no canal, o Telecurso Otaku. Eu sou o Gimel e hoje o nosso assunto é esse mangá aqui, Gantz. E também dois conceitos muito importantes aqui para a filosofia do canal, que são gnose do combate e niilismo heróico, que são conceitos que estão perfeitamente expressos nesse mangá, como eu vou mostrar para vocês. Então, galera, simplesmente se inscrevam e deixem seu like pra gente começar. Não mosca não, hein? Então, vamos lá. Assumindo que talvez você não tenha visto esse mangá ainda. Quem são esses dois carinhas aqui dando um rolê no trilho do metrô? Kurono Kei e Masaru Kato são os protagonistas aqui do Gantz. É desnecessário, né, dizer, estava no trilho do metrô, eles foram explodidos. O que aconteceu aí? Eles desceram pra tentar tirar um mendigo que caiu lá no trilho do metrô. Tô resumindo, tá, galera? Porque tem muita coisa, como vocês podem ver aqui, pra cobrir, cenas, né, que eu cortei pra gente ver. E a gente tem que correr. Então, beleza. Eles desceram pra salvar um mendigo, conseguiram tirar o cara do trilho, mas não deu tempo de se salvar. E aí eles foram explodidos. E aí eles aparecem aqui na sala do Gantz, ó. Chegaram mais dois. O que é o Gantz? Tecnicamente, o Gantz é isso aqui, ó. Tecnicamente, ele é o cara aqui que opera essa bola preta, o operador. Ele faz parte dessa tecnologia, né? Ele é como se fosse um clone de uma pessoa genérica. E aí, quando uma pessoa morre, ela pode ser selecionada para fazer parte do Gantz. É uma espécie de um jogo, assim. O seu corpo é reconstruído, o Gantz copia a informação do seu corpo, reconstrói dentro dessa sala. E aí, a partir daí, você começa a periodicamente ser convocado para missões de caçar alienígenas. É basicamente isso. Então essa bola vai te dar equipamento e tudo mais e te teleportar para uma missão. E aí, conforme você mata ETs, você faz pontos. Aí quando a missão acaba, por exemplo, se você estiver todo ferido, quando você é teletransportado de volta para a sala, você está curado dos ferimentos. Mas se você morreu, acabou, entendeu? Quando termina a missão, volta para a sala, as portas abrem e você pode ir para casa. Mas você vai ser convocado de novo futuramente, né? E aí, essas missões só acabam quando você morre ou quando você faz 100 pontos. Que aí você tem a opção de largar o jogo. E aí, nesse caso, você perde as memórias de quando você jogava, né? Do período em que você estava no Gantz. Mas não é a sua única opção quando você faz 100 pontos. Você também pode trocar esses 100 pontos por uma arma mais forte. Ou você pode escolher ressuscitar uma pessoa da memória do Gantz aqui. Falei, o Gantz tecnicamente é o cara, né? Mas eu vou chamar tudo de Gantz para facilitar a minha vida. O jogo, a sala, tudo. Qual que é o maior diferencial desse mangá com todos os outros, digamos assim? O maior destaque de Gantz. As lutas em Gantz, elas têm uma dificuldade extrema. Por quê? Cara, mesmo se você pegar um Berserk, né, que o protagonista é literalmente The Struggler, o sofredor, ainda assim no Berserk o cara é, tipo, totalmente capaz, né? Extremamente capaz. E aí no Gantz você tem que pensar que são pessoas que viviam vidas comuns. E aí elas são convocadas para lutar contra terrores cósmicos, basicamente. E aí o que eu pretendo mostrar aqui é não só a dificuldade, né, do Gantz, mas como que esse confronto constante que eles têm com o absurdo, como isso muda eles, né? Seria a gnose do combate. E aí vamos lá. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a segunda missão que tem no Gantz. Aí, esse personagem é o Nishi.
Ele é um cara meio filha da puta, assim, mas ele é o mais forte da equipe até o momento. Então ele estava vivo há 1 ano no Gantz já, e ele já tinha 90 pontos. E aí ele tava lutando contra esse bicho aqui, Robô Tanaka, esse alienígena. E aí, tipo, ele vacilou por um momento e o traje dele perdeu a força. Esses trajes deles, eles têm uma resistência, ele dá tipo poderes pra pessoa, só que ele tem um limite do dano que ele pode sofrer e aí sai essa gosma, aí o traje não funciona mais, você fica frágil como é qualquer ser humano, né? E quando ele percebeu, ele começou a chamar por ajuda, na hora. Isso que ele é um cara que ficava meio que fazendo pose, né, de o fodão. Ah, ele tá... Desçam aqui e me ajudem, seus cuzões. Aí aqui a gente já vê o heroísmo do protagonista principal, né, que é o Kuronokei. Vai se fuder, não foi você que disse que não éramos parceiros? O que acontece? O herói mesmo, na etapa inicial do Gantz, é o Kato, o grandão. E o Kei é um cara meio cínico e meio bostão mesmo, assim. Isso muda com o passar do Gantz, e muda rápido até. Mas a princípio é o Kato, inclusive nessa cena. Quem desce lá ajudar o Nishi é o Kato, né? Só que, como vocês podem ver aqui, ele não teve muito sucesso. Ele conseguiu vencer o robô Tanaka, mas ele não conseguiu proteger o Nishi direito. Então ele ficou tudo fodido. E tipo, ele estaria bem se a missão acabasse aí. E ele estava esperando o teleporte começar. Só que não começou. E aí eles pensam, peraí, talvez a gente tenha que matar mais ETs aqui. E era isso mesmo. E aí acabou que o Nishi não resistiu aos ferimentos, né? Porque, como eu vou mostrar aqui, pensa bem. O Nishi era o cara mais forte e o cara que tinha um conhecimento muito vasto do jogo em si. E ele morreu para um desses ETs. E aí aqui você vê que tem um monte dessa bagaça. Aqui tem 2, aqui mais um. E aí esses bichos, eles são pássaros, né? Eles têm essa casca de robô, mas eles são ETs, né? Não, são seres biológicos mesmo. E mostrando aqui o quão bizarro é isso. O Gantz, ele não basta você ser mais forte, né? Ele é um desafio para sua mente, cara, porque esses são meio engraçadinhos até, né? Apesar deles serem muito fortes e estranhos. Mas muitas vezes é um desafio até pra mente. E você pensa, né? Você tem que enfrentar essas coisas e depois você volta pra casa sabendo que... Como, né? Continuar a sua vida comum depois disso. E tipo assim... Outra coisa que precisa ser dita é que nessas primeiras missões eles não sabem nem se eles estão sendo os bonzinhos da história. A primeira missão, eles têm que assassinar um ET criança. E chega o pai do ET criança, enfim. É bizarro, tá ligado? Então, é realmente um confronto com o bizarro, o absurdo. E é isso, enfim. Essas cenas eu separei porque falar é uma coisa, ver é outra, né? Inclusive, olha isso aqui. Coisa extremamente foda esse bicho correndo aqui. E aí, né, como se não bastasse ter uma porrada desses robô Tanaka, algumas missões ainda tem um chefão, né? Então você fala, cara, qual que é a justiça disso? Qual que é o nível de dificuldade real dessa porra? O mais forte deles morreu pra um, tá ligado? E eles tiveram que descobrir um jeito de vencer no sacrifício. Os combates em Gantz, eles são penosos, longos. Eles não têm uma animação de combate que tem na maioria dos mangás. Vai ter combates no Gantz que são angustiantes. De você ficar assim, cara, não vai ter fim isso? E pra mim, a gente pode dizer que é terror cósmico tranquilamente, porque, tipo, na maioria das histórias, né, de terror cósmico,
os humanos eles estão totalmente à mercê de uma ameaça incompreensível. E no Gantz não é assim, porque eles têm que lutar contra os bichos. Só que é quase assim, porque a dificuldade é muito alta e os combates sempre são no limite da sua resistência, não só física, mas mental também, emocional, tudo mais, tá ligado? Ainda nesse assunto, né, da força das criaturas, eu falei, né, 100 pontos é como se você zerasse o Gantz. E aí, na missão de Osaka, essa missão é tão difícil, normalmente você fica na sua cidade. Então a equipe dos protagonistas é a equipe de Tóquio, e eles cuidam de missões em Tóquio. Na missão de Osaka, eles foram convocados para ajudar nessa outra cidade, com essa outra equipe aí. E aí tem, além de vários outros bichos, tem esse Nurari-Rion, que sozinho ele vale 100 pontos. Você zera o negócio só de você vencer ele. Então imagina, na missão anterior, eles mataram uma porrada de bicho, que um deles matou o cara mais forte que eles tinham, e eles não chegaram perto de fazer 100 pontos. E agora só esse ET tem 100 pontos. Eles são ETs inspirados nos yokais japoneses aqui. Não sei se vocês conhecem, mas o Nurari-Rion é tipo o chefão dos yokais. São monstros folclóricos do Japão. E esse Nurari-Rion, ele é um mestre em mudar de forma, né? Então eu separei aqui só umas formas pra vocês verem. Tem essa aqui do zóio, que ele vai destruindo tudo que ele vê, assim. Aí tem essa aqui também, que é de um capítulo que chama Inferno Feminino. O cara literalmente virou uma tempestade de mulher. Esse maluco aqui é um estrunfador de ET, literalmente. A equipe de Osaka é meio biruta das ideias, todos eles. E o cara que eu queria mostrar aqui é o Oka, é esse aqui. O Oka é simplesmente o jogador mais forte que aparece no Gantz. Esse aqui é o Nurari-Rion também, é outra forma dele. O Oka venceu 7 vezes o Gantz, zerou. E todas as vezes ele pediu uma arma mais forte. Então ele é o cara mais picorudo daí, tá ligado? Aí ele cortou no meio no Nurari-Rion e saiu andando. Aí o Kato fala, acabou? Ele morreu? Detalhe, nessa missão o Kurono não tá aí, é porque ele tá morto. Depois o Kato ressuscita ele, mas pra vocês verem a dificuldade do negócio, mano. Quase todos os personagens vão morrer pelo menos uma vez, tá ligado? Aí beleza, o cara saiu andando, ele morreu e o cara cagou, né? Continuou andando. Ele não morreria só com isso. Aí eu... Pra mim já chega, lutar contra ele é muito arriscado. O cara fala, para, é sua chance, cara, e tal. Corta o papo furado e faça isso você mesmo. E o cara vazou. O que acontece? O Oki é tão estrategista que ele lutou contra o Nurari-Rion, testou a força dele, viu que não dava pra ele e peidou, mano, saiu fora. O cara é tipo jogador de poker. E aí o Kaze, que é esse cara aqui, que ele é um porradeiro, ele mal usa as armas do Gantz. Ele só confia no traje aqui e vai nas artes marciais. E ele tenta peitar o Nurari-Rion nessa... Já mudou de forma de novo, vocês verem. Mas como vocês veem aqui, não deu pra ele, né? Aqui ele não morreu, né? Porque o bicho tava entediado. E aí ele só deu um soco no queixo do Kaze. E o Kaze foi tirar um cochilo, digamos assim. E aí o cara fala, fiquem aqui, voltarei mais tarde para acabar com isso. E pulou longe, assim. Aí, mano, dá um tempinho, o bicho volta como? Volta com a cabeça do Oka, mano. Então, caralho, fudeu, tá ligado? Basicamente isso. Mas ainda assim, com muita perseverança, acaba que eles conseguem vencer esse bicho e aí o Kato ressuscita o Kurono nessa cena. Mas eles não têm muito tempo de paz, não. Assim que o Kato ressuscita, né? O Kurono, o Nishi, que o Kurono tinha ressuscitado,
ele mostra a função catástrofe do Gantz. Que o Gantz tem uma função que ela mostra o tempo que falta pro fim do mundo. E aí eles veem que tem, tipo assim, 7 dias faltando. E aí depois disso, né, tem um período onde mostra cada membro, né, da equipe de Tóquio meio que lidando com o fato de que a humanidade pode ser extinta. Aí aqui tem essa cena muito importante, que é o Kurono com a namorada dele aqui, a Tae, que é uma personagem muito legal e, tipo, é um bug na Matrix porque ela não faz nada. Ela só é uma personagem gostável só. Aí ele fala: Deus não existe. Ainda há guerra lá fora no mundo. E milhares de pessoas estão morrendo em todo lugar. Sim. E até mesmo onde não há guerra, pessoas morrem todo dia. Dizem que a vida é importante, que a terra é importante. Isso é tudo besteira. Deus não existe. Então eu disse que eu queria mostrar, né, essa gnose do combate, que é uma iluminação mesmo. É um tipo de iluminação que se obtém através do combate. Então você tem que pensar que esse protagonista, né, esse Kuronokei, ele esteve regularmente lutando contra criaturas absurdas. Ele esteve matando ETs, tirando vidas, né? São ETs, mas são vidas. Ele esteve vendo colegas morrerem. E também ele próprio morreu. Qual que é essa conclusão, né, que ele gerou? Esse insight de Deus não existe. Nós temos uma espécie, por mais que você não acredite em nada, nós temos instintivamente a sensação de que nós somos especiais e que meio que nada pode acontecer com a gente. A gente não pode morrer igual bosta, assim, do nada. E tipo, você pode pensar racionalmente assim, não, eu acho que... Eu não penso assim, eu acho que pode sim acontecer. Mas isso acontece a um nível muito instintivo, muito... Tá enraizado na nossa mente que a gente é os protagonistas do mundo, da nossa história, tá ligado? E o Kuronokei simplesmente esteve vendo isso, vendo reiteradamente que não. Pessoas que tinham a dignidade interna delas como seres humanos, morrendo igual merda. Vidas alienígenas que ele tirou. E ele mesmo morreu, né, como eu disse. Então, isso gerou essa conclusão de, realmente, a vida não tem importância. Por mais complexa que ela seja, o mundo trata ela como qualquer objeto. Não é justo isso, mas é verdade, cara. Então, essa foi a conclusão que ele produziu, né? E aí a Tae diz, o que você tem? Aí ela fala, não sei mais. Já que Deus não existe, isso significa que, talvez, os humanos, com sua própria força, devem assumir uma postura mais ativa e proteger a vida como sendo algo precioso de agora em diante. Humanos, com sua própria força. Sim, mudar o resultado, resistir e lutar até o fim. Aí ela fala, está bem, Kei-chan? Sim, está tudo bem. Aí, cara, eu mostrei a gnose do combate. E agora o que a gente tá vendo aqui é o niilismo heróico, que é... Ok. Ele não rejeitou isso. Ele não falou, não, Deus existe sim. Se eu precisar, ele vai intervir para me salvar. No fim, a gente vai pro céu no Oba-Oba. Não. Ele não fugiu dessa conclusão. Ele aceitou essa verdade. Mas ele não aceitou o veredito da humanidade frente a isso, né? Isso é o niilismo heróico, mudar o resultado. Se nós não temos importância, não temos valor, então vamos lutar até o fim, até o último momento,
para criar algo que tenha valor. Se Deus não existe, vamos lutar até o último momento para criar Deus. A nossa filosofia aqui na Nova Gênesis chama teoses. E uma das traduções desse termo é fazer Deus, né? Então, mostrando como que é importante. O niilismo heróico é um nome possível de dar para a nossa filosofia aqui. E aí agora, avançando para essa outra cena, é mais pro fim essa cena. Os personagens estavam numa nave lá, meio que fim da gigamissão, que é a catástrofe, né? Um Gantz começa a recrutar as pessoas para uma sala onde dizem que todas as suas perguntas vão ser respondidas. Aí nessa sala tem um ET gigantesco, bizarro, muito esquisito, e que tipo, só de você olhar pra ele, o seu olho começa a sangrar. Mas daqui a pouco para, tá ligado? E aí é que ele acabou de dizer, esse ET, que Deus não existe. E tá todo mundo em desespero aqui, né? Porque eles entendem, né, a implicação filosófica disso. Que é todo esforço humano, tudo de bom, tudo de legal que a humanidade produziu, que a própria Terra produziu, não tem valor algum e dá na mesma do que se nada tivesse existido a princípio. E aí eles estão aqui, que idiotice, eu não posso acreditar. Impossível, né? E aí o bicho fala, mano, vocês basicamente não se diferem em nada de poeira no vento. São apenas matéria. Aí o Cato, você está enganado, os humanos têm sentimentos. Seus sentimentos e pensamentos são apenas o estado atual de uma pequena corrente elétrica. Vocês são iguais aos dispositivos elétricos que fazem, apenas um pouco mais complexos. Isso não é verdade, você está enganado. Eu sou apenas matéria, apenas um objeto, um aparelho eletrônico. Esse carinha aqui é muito foda, porque na primeira missão que é de Osaka, que é quando ele aparece, né? Quando ele é convocado pro Gantz, ele só chorou e correu e ficou em desespero a missão inteira. E aí no fim, quando a missão acabou, ele falou pro Kato, tinha uma personagem maneira que morreu nessa missão. E ele falou pro Kato, eu decidi que eu quero ser que nem você. E eu vou fazer os 100 pontos e eu vou ressuscitar essa menina aí. E aí, né, eles são de outra cidade. Passou os capítulos, você não dá nada pra ele, né? Que ele tem uma cara de mongol igual a sua. Mas aí no fim mais pra frente no mangá, ele apareceu de novo e mostrou que realmente ele conseguiu fazer os 100 pontos. E em vez de sair, ele ressuscitou a menina ainda. Então, isso é uma coisa muito foda que tem no Gantz também, que é no meio do desespero absoluto. Ainda assim, o heroísmo de um personagem consegue inspirar o outro, tá ligado? E aí aqui ele coloca a frase de um jeito muito legal também. Que é, amanhã eu poderia simplesmente estragar. Eu não tenho valor. Não há nenhuma razão para eu estar vivo. Um aparelho eletrônico que pode simplesmente estragar amanhã, né? E isso não é verdade? Tem casos, né? Eu vi um caso de um cara que ele era totalmente normal. Ele tinha família, tinha filha, funcionava tudo normalmente, era saudável. De um dia pro outro, apareceu uma bactéria comendo o corpo dele. E além dele perder braço, perna, ele ainda perdeu a boca. Reconstruíram com pele das costas, acho. E ele ficou parecendo. A boca dele ficou parecendo do Homer Simpson, cara. Então ele ainda ficou bizarro, mano. É body horror isso, tá ligado? Terror corporal. E aí tem outro caso ainda, que é um cara que uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, caiu, mano, de uma construção, acho. E
atingiu o cérebro, né? Varou a cabeça. E ele sobreviveu, mas ele mudou de personalidade. Então, o que é você? Não é um objeto que, mexendo na sua cabeça, pode mudar o que você é? Quase que essencialmente, a gente considera nossas personalidades essenciais a quem nós somos, né? E isso mudou, mano, nesse cara. E aí o Kurono Kei, essa reflexão de quem é você, ela é muito presente no Gantz. Porque esse Kurono Kei aqui, ele é um clone. O Gantz, ele não te ressuscita. Ele cria outro você idêntico, com memórias e tudo. E nessa parte do mangá, nesse momento, tem 2 Kuronoskeis. Porque alguém ressuscitou a Reika, né? Quando ela estava viva, ela ressuscitou o Kei com ele já vivo. Pra criar um Kei só pra ela, tá ligado? Enfim, mulher, tá ligado? Aí o Kurono-Kei nesse momento, ele tá chorando, né? Porque ele tá lembrando de pessoas que ele conheceu importantes. Aí ele fala, Reika, o velho, até Kishimoto. Todos eles são incríveis. Aí o Kato continua. Os humanos olham para a natureza ou para a arte e apreciam sua beleza. Eles crescem e compreendem as coisas de formas diferentes. Eles sabem como ser amados e como amar alguém, como criar alguém, ou como sacrificar suas vidas por alguém que amam. A vida humana tem profundidade. Você não entende. Nós não somos apenas a poeira que você pensa que somos. Aí o bicho fica com a cara do Noreihyon. Acho que ele ficou puto aqui, né? Aí ele fala: bom, então, deixem que mostremos a vocês de uma forma que possam entender apenas o quão simples os humanos realmente são. E aí ele reconstrói a Reika na frente do Kurono. E o mangá sugere que partículas químicas se reuniram no formato de uma pessoa. Uma alma pode ser criada por alquimia, então, tipo, o mangá sugere que até a alma ele fez com matéria, né, basicamente. Muito curioso isso aqui. E aí ele fez não só Reika, mas outros personagens que tinham morrido. Tem um momento aqui e o ET já fala: vou provar a vocês que os humanos são apenas objetos. Eles percebem o que está para acontecer. Pare! Por favor, pare, eu te imploro. Falei, né? Vai falar, ué, o Kurono não tava com a tal de Tae? Sim, como eu disse, esse aqui é um clone que foi criado pela Reika porque ela gostava dele, basicamente. Ele fala que ama ela, né? Porque ele sabe o que tá pra acontecer. E ela diz que ama ele também e instantaneamente vira uma pilha, né? De carne, ossos, cabelo. Que bicho filha da puta, né, mano? Enfim. E aí esse capítulo acaba com o Kurono totalmente pistola, pulando em direção a essa criatura aqui, né? E aí o mangá ainda sugere que essa emoção colérica é um mero sinal elétrico. A enxurrada de impulsos melancólicos avança em frente. Meio pleonasmo aqui, né? Enfim. E aí, cara, o que dizer dessa cena, né? Porque quem pode dizer que esse ET tá errado? Não é verdade que o ser humano é bem dizer um aparelhinho eletrônico? Cara, a gente vive em 2023, o ano da tecnologia. Como você vai dizer que os nossos sentimentos não são
impulsos elétricos no cérebro, com hormônios, com química. É isso, não é? Nós podemos ser explicados só por matéria, senão não existiria os ateus, não existiria o materialismo. Mas ao mesmo tempo, quem pode dizer que o Cato não está certo? Quem pode dizer que a vida humana não tem profundidade? Então, como conciliar esse paradoxo do ser humano ser ao mesmo tempo pó, um nada, um objeto, e ao mesmo tempo ter profundidade? Então, para resolver essa questão, né, vamos ver o argumento. Porque olha que interessante, né? O ET, ele não argumentou com palavras, porque é aquilo que eu falei antes, né? Não importa tanto assim o que você diz para si mesmo, né? Tipo, ah, não, nós vamos morrer e acabou mesmo, e é isso, eu tô de boa com isso. O que você diz para si mesmo, ou o contrário, né? Não, nós somos importantes e tal, tá ligado? Deus olha por nós, existe um Deus que olha por nós, que vê significado na nossa existência como ela é, que quer o nosso bem. O racional, ele pode ser enganado, o seu racional ele pode ser enganado. Você pode acreditar em coisas que racionalmente você acha que não, tá ligado? Então o ET não argumentou com eles. Ele tentou, viu, soube que não ia dar certo e mostrou pra eles. E eles entenderam, tá ligado? A mensagem. Só que qual que é o argumento visual que ele usou? Ele criou uma pessoa, ele criou pessoas perfeitas, que são as pessoas que esses personagens conheceram. É a Areika, é o velho lá, esqueci o nome dele. É a Kishimoto. E ele criou como se não fosse nada, como se fosse um boneco. Ou como se fosse um desenho, né? E que curioso, né? Porque esses personagens, pra nós, eles são desenhos, não é mesmo? Então, tipo assim, se você desenhar um Chique Man aí num papel, você vai apagar ele sem nenhum remorso, certo? Afinal, ele é só grafite num papel, não é mesmo? Ele é só pó, digamos assim. Mas e se esses personagens tivessem profundidade? Quando você olha pra isso, você vê tinta num papel? Ou você vê uma pessoa? E esse é o ponto do niilismo heróico, porque se nós somos pó, se nós somos objetos, então como dar significado à nossa vida? Você precisa dar significado ao pó, não é mesmo? E autores fazem isso. A conclusão que a gente precisa chegar é que personagens são pessoas, tá ligado? Eles têm toda a dignidade que um ser humano tem. Eles vivem em mundos. Os mundos ficcionais são mundos como o nosso. Porque o niilismo, o vazio, ele diz que o nosso mundo não é nada, né? É como se... É o mesmo do que se nada existisse. Então, ele tem que ser o mesmo dos mundos que para nós não existem, que são os mundos ficcionais. Então, o combate contra o vazio, ele se dá através da escrita. Esse mangá, ele é uma demonstração em si do niilismo heróico, porque o autor, com tinta, ele combateu a falta de sentido da existência, apenas levantando essas questões. Então, por exemplo, Tolkien. Todo mundo conhece Tolkien, certo? Ele dizia que a escrita dele existia para combater o fato. Que fato é esse que o Tolkien combatia? O fato de que
nós não temos sentido. Ele dizia num poema que não vê estrelas quem não vê primeiro, quem não as vê primeiro como uma chuva de prata explodindo em chuveiro, alguma coisa assim. Mas o que ele está dizendo aí? Que nós temos a capacidade de dar sentido para essas coisas. Um sentido mitológico. E que esse sentido é o verdadeiro. O que a coisa é mesmo, o fato, isso não importa, tá ligado? Quando nós mitologizamos, nem sei se existe essa palavra, acho que não. Quando nós mitologizamos alguma coisa, nós preenchemos ela de significado. Então, assumindo que a humanidade é pó, o William Blake já disse, né? É possível ver o infinito num grão de areia. Então, esse deve ser o nosso esforço. O esforço hercúleo, né? De realmente dar sentido às coisas. O próprio Kazantzakis, ele diz que Deus é o grito no homem, o grito de desespero mesmo, no íntimo do homem, dizendo: avance, não pode ser só isso, tem que ter algo mais, avance, tá ligado? Transcenda-se. E o niilismo heróico é isso, cara. É você não negar o que é, mas não aceitar que seja isso. Não pra sempre. Você tem uma mente, cara, e você pode lutar contra o vazio usando tudo de si também. O que eu posso dizer aqui, eu vou ler essa última cena. Aqui é quando começou a catástrofe, que o Corona fala. Eu nunca irei desistir, não até que chegue a hora derradeira, não até que chegue o último momento. Eu não vou morrer, porra, eu vou sobreviver. Isso aqui, cara, é simplesmente o nosso direito como seres vivos. O nosso direito e o nosso dever, eu diria, né? Até o fim, usando tudo que você tem, combater a morte. Pensa o que as ideologias fizeram com a gente. Muitas pessoas simplesmente aceitaram essa realidade da doença, da morte. E muitas pessoas aceitaram também, mas com outro pensamento, que não, eu já sei que eu vou morrer, eu vou pro céu, então eu não preciso nem pensar sobre isso. Eu não preciso gastar um minuto do meu dia pensando em por que existe sofrimento no mundo, por que os seres vivos morrem. Não, eu já tenho essa resposta. Cara, esse tipo de pensamento é morrer aqui e agora. Ele já é a morte. Porque a vida se define na negação da morte. Você pensa que a vida é um estado passivo e que um dia vai chegar a morte? Não, e esse pensamento está completamente errado. Se o seu coração não bater, no próximo segundo você morreu. Se você não respirar daqui a pouco, você morreu. O seu corpo físico, ele está constantemente lutando contra a morte. Você vai deixar a sua mente definhar? Você vai deixar a sua mente não participar disso? Quando foi que você parou de fazer essas perguntas que são essenciais ao ser humano? A vida exige esse tipo de questionamento. O confrontar-se com a morte. O Gantz, nesse combate, eles tiveram a oportunidade de usar tudo de si. É uma vida em abundância que eles tiveram. Por mais brutal que tenha sido, por mais sofrido que tenha sido, eles foram tirados de um mundo morto, que é o mundo, a sociedade. O Kurono, na escola dele, ele é zoado como uma lanterna à luz do dia. É uma luz que não tem serventia, porque é de dia. Mas de noite, ele começa um bostão, como eu disse. Mas ele evolui muito e ele se torna efetivamente o capitão da equipe Gantz.
E ele é realmente uma lanterna, uma luz que motiva todos, tá ligado? Mas essa luz, ela só funciona em meio à escuridão. E o niilismo heróico é isso. Nós não precisamos inventar um sentido. O combate contra o vazio é sentido suficiente para nós. Enfim, galera, falei muito aqui hoje. Eu não encerrei com Gantz. Eu vou voltar a falar de Gantz em próximos vídeos. Vou pegar as cenas mais maneiras para comentar que eu tive que passar correndo hoje, enfim. Eu agradeço muito a todo mundo que chegou até aqui pela audiência e espero que tenham gostado, né, do vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta alguma coisa, recomenda um mangá, algum anime para eu comentar aqui nesse quadro. Compartilha com quem você acha que vai interessar esse tipo de vídeo, né? Então, é isso, né? Recomendo Gantz sem ressalvas e até a semana que vem, galera. Falou!